Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje nós daremos continuidade a uma das nossas obras estudadas aqui no Beit Midrash, o livro do rabino Dr. Natan Slivkin, Rationalism versus Mysticism. E nós estamos falando do trecho chamado An Overview of Rationalism versus Mysticism. É uma visão geral do racionalismo versus misticismo, numa terceira parte, intitulada por ele Supernatural Entities, entidades sobrenaturais. Nós falamos na aula anterior a respeito da tola crença em mal olhado, muito promulgada pelo misticismo e utilizada para fins lucrativos. E hoje nós daremos continuidade falando de um outro capítulo também importante, chamado Impurity and Non-Kosher Food. Impureza e o alimento não kasher. É uma outra área dentro das áreas tradicionais que é bastante explorada pelo misticismo, deturpada pela ortodoxia, no sentido de convencer as pessoas a seguir rituais com base em crenças mágicas e fantásticas. É um absurdo por si só, afinal de contas, se uma determinada mitzvah tem algum sentido, esse sentido não será mágico. Porque mágica não existe. Muito bem, então nós daremos prosseguimento a esta nossa saga, a esta nossa playlist, e eu já solicito a você, que se aprecia o nosso conteúdo e é recorrente aqui nos estudos do Beit Midrash, deixa o seu like no vídeo, porque isso favorece o algoritmo para que pessoas interessadas pelo mesmo tema tenham facilidade de encontrar o conteúdo. Se você ainda não for inscrito no canal, tem estudo de Torá, Olhar Racionalista aqui toda semana. Então você pode se inscrever se você assim desejar. E um agradecimento especial a nossos Havrutot, sem os quais o Beit Midrash não existiria. Tzedekul Mitzvah. Impurity and Non-Kosher Food. A visão de mundo mística mostra que entidades metafísicas, supostamente, não estariam restritas ao mundo dos anjos e demônios. Em vez disso, elas seriam hipostacizadas, forças metafísicas que repousariam na essência dos princípios básicos do judaísmo. Em outras palavras, isso é como dizer que todo aquele esforço dos profetas de afastar os israelitas da idolatria não significa absolutamente nada. Toda a reforma da Torá para justamente afastar os antigos israelitas das suas tradições cananeias também não significa absolutamente nada. A religião judaica para essa gente seria como uma superstição lendária. Né? E eles não veem problemas com isso porque eles usam isso para exploração das pessoas. Então, é quase que a profissão da pessoa. Né? E ele diz assim, racionalistas, por outro lado, entendem esses princípios como uma visão de mundo do conceito metafísico, a existência destas ideias não era por eles aceita. Ou seja, que estas crenças não são princípios fundamentais do judaísmo. E sim, a visão de mundo, a estrutura da visão de mundo dessa gente. E, portanto, não é aceito por racionalistas. E aí ele entra. O conceito da tumá, em geral traduzido como impureza. E essa é uma péssima tradução porque ela traz consigo um julgamento moral. E a doutora Eve Levav Feinstein, que escreveu um livro muito bom sobre impureza e pureza ritual, sugere que nós traduzamos tumá como poluente em vez de impuro. Justamente porque o termo poluente tem a neutralidade que o termo hebraico transmite. Mas tudo bem. Então, toda vez que nós falarmos de impureza, acrescente a palavra ritual, como eu costumo fazer. Porque você tira o moralismo barato de cima do conceito. Então, o conceito de tumá, traduzido como impureza,
está no cerne de muitos mandamentos. Corpos e vermes mortos transmitem impureza, né? São poluentes. Emissão de certos fluidos corporais fazem alguém entrar no estado de impureza, como também o parto. Isso é importante de ele elencar. Começou falando de cadáveres, vermes, então, ou seja, coisas que causam repulsa, né? Depois ele entra em fluidos corporais, porque eles são inevitáveis, e termina falando do parto, que é outra coisa inevitável. Portanto, nesses dois casos inevitáveis, você não tem nenhum tipo de moralidade envolvida nisso, né? Não é nenhum tipo de falha moral, não é nenhum tipo de problema do ponto de vista do comportamento. Simplesmente uma situação sine qua non, né? Uma situação sem a qual a coisa não acontece. Depois eles dizem assim: animais que são proibidos para consumo também são descritos como impuro. Embora o termo coloquial treif seja utilizado, ele é inadequado. Porque taref, né, da onde vem essa expressão, esse jargão mais idixizado, né, treif, tem que ver com animais dilacerados especificamente. Mas tudo bem. Então ele pergunta: então o que é impureza? De acordo com a abordagem mística, impureza é um estado metafísico, uma espécie de, aí ele põe entre aspas, sujeira espiritual. É uma frase que não quer dizer nada, né? Primeiro que espiritual é um termo que foi bastante deturpado pelo misticismo. Nos textos aristotélicos e na filosofia, espiritualidade tem a ver com a psique, e, portanto, com a mentalidade da pessoa. Não é nenhuma força, dimensão, até porque as palavras científicas hoje em dia são, de uma maneira bastante descarada, né, deturpada por essa gente que propaga mentira. Por exemplo, a palavra dimensão simplesmente quer dizer medida. Uma medida. Centímetro é uma dimensão, metro é outra dimensão, né? E, portanto, a movimentação de um objeto no espaço tridimensional. Você pode ir para frente ou para trás, isso é uma dimensão. Para cima ou para baixo, outra dimensão. Percebeu? Para a esquerda ou para a direita, outra dimensão. É uma medida. Você pode medir para frente, para cima, para a esquerda ou para a direita. Né? O tempo é uma dimensão porque você mede o tempo. Você mede a sua passagem. Né? A escala de tamanho dos objetos é uma dimensão. Existem seres que são microscópicos, então eles estão em outra dimensão. Entende? Porque eles são de outro tamanho, então eles são de outra dimensão. Já um animal gigantesco, tipo uma baleia cachalote, é um animal que vive em outra dimensão. Ele não vive na mesma dimensão que nós, porque ele tem outro tamanho. Entende? Ele tem uma relação diferente com o seu ambiente, uma relação diferente com a gravidade, uma relação diferente com tudo, porque o mundo para ele é diferente do que é para nós. Da mesma forma que uma criatura minúscula que vive debaixo da terra ou no fundo do oceano vive em outra dimensão. Então a palavra dimensão não é uma palavra mágica. E é uma das palavras que mais irrita quando você vê ela sendo utilizada por místico. Porque eles falam da dimensão espiritual, como se fosse uma medida. Mas qual que é essa medida? Entende? Ou seja, a pessoa que está falando isso, ela não sabe do que ela está falando. E isso mostra a má fé ou a estupidez da pessoa. Em geral é má fé. Mas em muitos casos, quando são pessoas que são vítimas de doutrinação, é só burrice mesmo, é só estupidez. Então, da mesma forma, quando você fala de dimensão espiritual, que não quer dizer absolutamente nada, e aí você acrescenta outras palavras a isso. Sujeira espiritual, energia espiritual. Veja, a palavra energia quer dizer movimento, força, né? Então, tá falando de qual força? Né? A força que empurra os objetos, força cinética, tá falando de eletricidade, tá falando do quê? Não tá falando de absolutamente nada. Né? Se o assunto é misticismo, não está falando nada. Da mesma forma, a frase sujeira espiritual não quer dizer absolutamente nada. É simplesmente uma sujeira mental, no sentido de dizer, é uma visão deturpada a partir de uma fantasia de que existiriam forças positivas, negativas, energias, raiozinhos, seja lá que coisa. Sabe quando você cria uma ficção e você mete lá um raio laser sem justificar aquilo? Sabe, do tipo tentar fazer um sabre de luz?
né? Porque é fantástico ver no filme, mas aquilo não tem nenhum fundamento do ponto de vista da realidade. Né? É como uma nave espacial fazer barulho no espaço. Isso é nonsense. Porque não é assim que a realidade funciona. Né? Então, da mesma forma aqui, com a diferença de que no mundo da ficção, você não está tentando enganar, você está tentando entreter. Enquanto que aqui está se tentando enganar as pessoas. Está mentindo para as pessoas. Né? Então, a impureza mencionada na Bíblia é explicada no misticismo como sendo uma grande estupidez. Percebe? A sujeira espiritual. Isso não significa nada. Porque você não tem nada, você não está dizendo nada. E aí o Slivkin prossegue. Ela teria uma existência objetiva, o que é vão de dizer se você não demonstrar. Se eles tivessem demonstrado, a gente não estaria tendo essa discussão. Né? Esse livro não teria sido escrito. Independente de como as pessoas se relacionam com isso. Ou seja, é a velha dicotomia da religião persa. É uma força do mal, das trevas, é um demônio, é um diabo, entende? Ou seja, é um pensamento estúpido e reflexo do medo, da ideia de você manipular o medo das pessoas para controlá-las. Basicamente é isso. Então, nada vezes coisa nenhuma. E aí ele menciona, né, para nossa tristeza, mais um desses supostos líderes de Israel de hoje em dia, que falam bobagens relacionadas a isso. Ele fala assim, ó, aqui está uma carta do Yated Ne'eman, é um jornal, né, que circula entre fanáticos, lidando com a causa da juventude parar de observar Torá. Então vamos começar com isso, né? O que quer dizer juventude parar de observar Torá? De novo, a maioria das coisas que esse pessoal diz não quer dizer nada. Isso também não é diferente. Juventude parar de observar Torá é só um jargão idiota para um jovem que não é mais fanático religioso. Acontece muito. Né? Muita gente tem o tique e o teco funcionando, o cérebro funciona, eles escutam as estupidezes que essas pessoas dizem e eles falam para si mesmos, que diabos eu estou fazendo aqui? Né? Eu não vou ficar vivendo igual esses loucos, né? Deturpando ciência, mentindo descaradamente e vivendo esse mundo imaginário, com forças e não sei do que. O que eu estou fazendo com a minha própria vida? Eu vou fazer uma faculdade, eu vou, sabe, eu tenho uma vida só para viver, eu não vou entregar ela para fanáticos destruírem para atender o ego deles e extorquirem dinheiro do governo. Eu não vou fazer isso. Então, muitos jovens põem a mão na consciência, têm um pouco de bom senso e se afastam dos fanáticos. Mas segundo os próprios fanáticos, o que faz os jovens se afastarem não é a estupidez deles. Não, é uma força mágica que faz isso. Então, olha só que absurdo, né? E aí ele cita a carta, porque a carta é uma descrição perfeita da visão não racionalista disso. Então ele fala assim, agora a carta, né? Carta é uma carta mandada para esse jornal ortodoxo. Então olha aí a beleza do raciocínio do cara. Nossos Chachomim, querendo dizer, os sábios, né? Eles usam esse jargão Yiddish, discutiram esses assuntos. Eles disseram que os meninos podem perder Yirah Shomayim. Yirah Shomayim, temor aos céus. Em outras palavras, perder o medo de questionar a estupidez que eles dizem. Né? E não vestir mais yarmulka. Ou seja, não pôr mais kippah. Né? E como se uma coisa tivesse que ver com a outra. Né? Botar o paninho na cabeça nunca impediu ortodoxo nenhum de ser canalha, bandido, caluniador, criminoso, assassino, né? Itzhak Rabin que eu diga. Mas eles estão dizendo que para eles o paninho na cabeça, né, o kippazinho, é Irat Shamayim. Na verdade não é, né? Mas é o que ele diz. Eles falam de tintuna leve, que vem de coisas erradas que sai da boca da pessoa. Ou seja, contradizer qualquer coisa que eles dizem, né? E tal. Quando um menino é pequeno e a sua yarmulka cai no chão, nós corremos rapidamente e colocamos de volta, não é? Sim, eles fazem isso, o que é uma tolice. Né? Mas tudo bem, eles fazem isso, é verdade. Você pode imaginar, né, que isso pode ser a diferença para um menino que está com 17 anos na yeshiva, quando nós permitimos que nossas filhas comam Holov Stam, na barra de chocolate, Holov Stam ou Halav Stam, né? Porque os ortodoxos têm um conflito entre eles com selos de kashrut. O selo que é mais kasher que o outro selo. Além de todas as estupidezas, tem mais essa ainda. É uma disputa de marca entre eles mesmos.
Nós reconhecemos as ramificações até o final do que isso pode levar, ou seja, para o cara comer uma barra de chocolate do selo de Cachirute, que não é do selo autorizado por ele, pode gerar consequências desastrosas no imaginário pífio dessa seita, né? Do que eles propagam. E isso é mundo real, né? Isso aqui é como eles de fato vivem a religião. Como um bando de esquizofrênico, né? No fundo. Ou quando nossos bebês têm febre, nós lhe damos cápsulas gelatinosas de Tilenol com coisa treif. Olha o raciocínio do cara, falando de remédio. É uma coisa que você tem total liberação, inclusive de usar produtos não kasher. Né, para salvar a vida de um bebê, que se dane se o negócio tem coisa kasher ou não tem. Mas não, a liderança é estúpida, acha que se tiver coisas microscópicas que ele não autoriza no selo dele, porque a empresa por acaso não quis pagar o preço que a máfia cobra para botar o selinho, porque é só isso mesmo que é kashrut, aí ele está dizendo que não se deve fazer isso. E quando as pessoas fazem isso, porque muitos pais têm um pouco de juízo, né, e não vão deixar o filho com febre porque o louco do rabino falou que não é para dar o remédio para a criança, então por que nos maravilhamos, né, com a nossa juventude estar caindo? Então ele acha, olha só o golpe que ele está dando, ele acha que porque as pessoas não seguem estritamente, porque no fundo não seguem, eles mentem, são muito hipócritas, né? Não seguem estritamente as regras de consumo desse selo e daquele selo, é o que está acontecendo magicamente com a juventude que está saindo da religião. Não é a estupidez, não é a violência, não é o ostracismo, não é o preconceito, não é a própria alienação que aquele jovem sofre na sociedade moderna que ele vive. Não é nada disso. O que faz a pessoa sair da religião é você dar Tilenol pro bebê quando ele está com febre. E isso aqui, essa carta, é dos donos da religião. Não é da periferia. Não é dos grupos marranos, não. Que esse pessoal que eles gostam de desprezar e dizer que é menor que eles. Não. Isso é do pessoal que se diz que é líder. Então, essa reflexão é muito importante. Isso aqui é uma carta de 2009. Entende? Apesar de ter feito fazer um tempo já, não mudou nada o raciocínio. Em 2005, quando eu estava em Yeshiva, o pensamento era exatamente esse daqui. E continua sendo até hoje. A mesma repetição e regurgitar de coisas estúpidas. Então, ele prossegue na cartinha dele, né? Essas coisas não são opiniões ou pensamentos, são fatos. Ô louco, né? A esquizofrenia dele é fato. Construídos na criação, desde os 6 primeiros dias. Então você vê o fato que ele é. O fato é a fantasia que ele acredita. Isso é que ele chama de fato. Então essas pessoas trocam os sentidos das palavras. Ele pega uma crença que está só na imaginação dele, ele chama essa crença de fato e aplica ela para o mundo e ensina as outras pessoas a pensar da mesma forma. E esse pessoal que se acha de elite tem um raciocínio tão pífio que eles acham esse tipo de argumento convincente. Sim, eles leem o texto dele e pensam, nossa, que grande sabedoria. Você fala assim, você perdeu completamente o juízo. Como é que você fez faculdade? Como é que você se formou? Você tem um raciocínio de um asno. Hã? Mas o que acontece? Porque você se forma fazendo questionamentos. A, responde B. Não há um profundo desenvolvimento intelectual. Porque quando há, a pessoa sai da religião. Quando há, a pessoa se afasta do fanatismo. Então quando a pessoa diz que sustenta título, mas ainda mantém esse discurso, você pode duvidar da formação da pessoa. Ela não tem um raciocínio muito bom porque não é uma pessoa boa da cabeça. Porque não tem como você olhar um discurso idiota desse e achar que isso aqui não é que tá alguma coisa escrita aqui. Ele desperdiçou palavras. Porque ele falou e não disse absolutamente nada. Exceto que está ensinando pessoas a agirem como esquizofrênicos. Então esse é o final da cartinha que foi mandada para o jornal ortodoxo, dizendo que a causa dos jovens saírem da religião são aparatos mágicos dentro de cápsulas gelatinosas de remédios. Aí o Slifkin continua. De acordo com a abordagem racionalista, por outro lado, e ele gosta de contrastar, né? A impureza não é um estado metafísico. Então isso já foi falado no Beit Midrash muitas vezes, mas sempre tem gente nova que leu a Bíblia por conta própria e tem essa visão evangélica da Bíblia.
né, essa visão mágica, mítica e com o objetivo de explorar os outros. Isso é que eu chamo de visão evangélica da Bíblia. E boa parte dos judeus hoje que são educados no Rabado ou em outras seitas fanáticas tem essa visão, né? São os evangélicos do judaísmo. Propagam a estupidez como se fosse conhecimento. E aqui também, né? Então ele está fazendo uma separação. Na abordagem racionalista do judaísmo, impureza não é um estado metafísico. Entende? Por quê? Porque não cabe nem o raciocínio. Né? Não se trata disso. Então ele diz, em vez disso é uma designação. Ou seja, veja, uma designação é aquilo que nós explicamos no grupo, quando nós falamos da impureza só ser impureza no sentido ritual. Então ela é uma designação, uma rotulação que nós colocamos na hora, nós que eu quero dizer, a tradição, né, a tradição que veio dos sacerdotes mesmo, veja, dos sábios do período, né? É uma designação para controlar o acesso ao templo. Então ele fala, é uma designação, um estado, né, que ainda que a pessoa argumente dizendo, olha, seguindo as instruções divinas, não é isso o ponto. O ponto é uma designação para certas pessoas, criaturas e objetos que controlam a entrada ou o acesso a templo. É uma questão absolutamente neutra. Não tem nada que ver com mágica, não tem nada que ver com nada sobrenatural, não tem nada que ver com nada disso. Com nenhum desses argumentos idiotas que o fanático ali mencionou na cartinha dele. Nada a ver com isso. Então, o Slifkin coloca assim. Nós fomos proibidos de comer certos alimentos para poder cumprir várias funções relacionadas ao aperfeiçoamento social e de caráter. Ou seja, por lições éticas. É um jeito, porque o judaísmo é uma religião um pouquinho diferente das populares, né, das que são baseadas num sistema de exploração. Não que o judaísmo não tenha hoje uma versão de exploração. O próprio misticismo é essa versão. Mas a tradição, por si só, ela não é missionária. Isso significa dizer que ela não é propagandista e ela, portanto, não é exploratória. Né? O objetivo dela não é, olha, vamos mandar aí pessoas ficar batendo na casa dos outros e falar da nossa religião. A gente não faz isso daí. Tradicionalmente mesmo. Né? Então, não é uma religião que tem esse centro na narrativa. Ela celebra as próprias narrativas, tem muitas histórias, mas é uma religião centrada na ação. Né? A ação ritual, a ação celebrativa, a ação festiva, a mitzvah, como nós dizemos, é o cerne do judaísmo. E, portanto, ela tem que se traduzir em ações ou abstenções, digamos assim. E por isso as mitzvot de faça tal coisa, ou então não coma isso, não faça aquilo. Porque tem que ter uma ação envolvida na ideia que você quer passar. Você não pode ficar só no vamos valorizar, vamos supor, o pensamento pacífico. Né? Porque isso aí o cristianismo faz, e é a religião que mais matou gente no mundo. Continua matando até hoje. Né? Os seus representantes, né, falam uma coisa e por trás fazem o que fazem. O antissemitismo existe no mundo por causa deles mesmo. E eu não preciso falar de outras, né? Do próprio islamismo, que é outra também, que vai dizer, não, a paz e não sei do que, mas tudo é na base de assassinato que se impõe as coisas. E não precisa nem dizer a moderna ortodoxia que incentiva a violência lá em Israel. Israelenses contra palestinos, né? Principalmente quando é dia de Jerusalém, vários bahurim de yeshiva ortodoxa saem lá para xingar pessoas, né? Xingar palestinos, pedir morte de pessoas, dizendo que isso aí é Torá. Então, assim, é um problema muito sério, mas esse problema precisa ser olhado de frente. Então, essas ideologias não são representações do que o judaísmo significaria, mas é como ele é praticado nessa versão fanática, como em todas as versões. Agora, aqui, ele está falando, quando nós somos proibidos de comer certos alimentos, a questão que está sendo passada é a representatividade, a maneira como isso era entendido pelas pessoas que transmitiram essas instruções. Como foi separado todos os animais que são caçadores, né, símbolos de conquista, poder, violência, leões, tigres, tudo que era celebrado, por exemplo, no Egito, né, como o faraó tinha que matar um leão, depois veste o couro do bicho, e sabe-se lá o que eles faziam com a carne. Mas nessa ideologia das coisas, só o gado, só o animal que é presa, só o animal que come do chão, das plantas, né? Uma representação de paz. Só esse tipo de animal podia ser oferecido no templo.
nada que representasse violência. Para construir o templo não podia usar ferro, né? O principal instrumento de você fazer arma. Não pode ter o conceito de arma dentro do templo, né? Então é o oposto, né? A narrativa é totalmente oposta, inclusive das versões atuais de judaísmo que existem hoje. E aí ele diz assim: então nós somos proibidos por isso, para aperfeiçoamento de caráter e sociedade, e nada impuro metafisicamente é inerente nestes alimentos. Então os alimentos que foram considerados ritualmente impuros, eles não são representações de forças malignas, nem nada disso. E há uma questão bastante curiosa sobre as leis de Kashrut, que são únicas a elas. Não existem punições relacionadas à violação de leis de Kashrut. Na Torá, não está dito se a pessoa come, sei lá, porco, ou camarão, ou verme do chão, sei lá, o que ela resolva, e por isso ela será punida. Não tem nada disso. Você, se comer hametz no pizza, né, você é cortado do povo. Mas sobre animais não kasher, o texto da Torá não especifica punições específicas. Quem inventou isso daí foram místicos europeus. Nessa ideia de controlar as pessoas através do medo, eles ameaçam as pessoas de males espirituais e as pessoas tontas acreditam no que eles falam. Mas muitos judeus comem coisas não kasher e sabem muito bem que não tem nenhum tipo de consequência metafísica para nada que eles estão falando. Se eles continuarem sendo doadores de dinheiro nas sinagogas que frequentam, eles vão continuar pondo a boca na Torá e beijando e fazendo tudo e ninguém vai falar nada. E o que importa é dinheiro. O dinheiro é sempre kasher. Não importa o que você faz na sua vida particular, no fundo é isso, mesmo entre os grupos fanáticos. O dinheiro sempre fala mais alto. Então não tem nada disso daqui. Toda essa narrativa de dizer que o alimento é impuro, que a sociedade judaica tem que comer kasher para ela ser pura e sagrada, tudo isso é só uma maneira de você inflar o ego das pessoas, criar uma forma separatista da sociedade e controlar, evidentemente, o comércio, né, para que a loja de comida ou alimento sofra a opressão desses manipuladores, desses bandidos, é como uma máfia, né? E aí, mais e mais, inclusive, estabelecimentos comerciais em Israel estão se libertando desses caras. Não quero mais o seu selo de kashrut aqui, vá para o inferno, não é? E ele coloca lá a plaquinha, olha, nosso alimento não tem o selo da máfia, mas tudo aqui é feito com muito carinho, com muito amor, com muito respeito pelos clientes, tudo aqui é feito da maneira adequada e as pessoas vão lá e comem, que se dane o que os fanáticos dizem. E eu acho que Israel tem que caminhar nesse sentido mesmo para poder se libertar de vez dessa máfia, para sair de vez desse universo, né? Mas isso não acontece por enquanto. E, portanto, os alimentos que foram proibidos por causa de conceitos a isto relacionados da religião. E não porque exista nenhum problema metafísico nesses alimentos. Isso simplesmente não existe. Você não pode forçar pessoas a seguir leis dietéticas baseadas em argumento falso. Né? Porque uma coisa verdadeira não precisa de mentira como justificativa. Então ele continua. Visões diferentes sobre a natureza da impureza também foram vistas nas leis quando legislaram sobre isso, por exemplo, sobre transgressões forçadas ou acidentais. A Torá é explícita. Se uma pessoa comete um determinado erro por acidente, ela tem que trazer uma oferta. Né? O sistema de ofertas da religião judaica só se aplica a erros não intencionais. Nunca se aplica a nada feito de propósito. Em nenhum tipo de circunstância, sobre nenhum tipo de erro. Para os erros para os quais se aplica leis rituais. Né? Por exemplo, se uma pessoa comete assassinato, não tem expiação para isso daí. A pessoa é passível de pena capital. E ponto. Né? Mas se a pessoa comete algum erro ritual, sem querer, então aí ele tem que trazer uma oferta para poder reparar. Né? Aí o Natan Slivki pergunta, mas por quê? Narmanitz, que é o patrono do misticismo, seguindo a abordagem mística, explica que, mesmo que fosse um acidente, a impureza mancha a alma da pessoa. São as ideias do Narmanitz. Baseado em quê? Baseado em nada. Baseado em Zohar, baseado em loucura mística. Mas qual é a evidência disso? Nenhuma. Porque no imaginário do Narmanitz, mortos falam com as pessoas. As pessoas são fantasmas presos em corpos de carne. Então, para ele, nós temos tipo uma espécie de corpo fantasmagórico, uma espécie de espiritismo judaico. E aí ele acha que a alma, esse fantasma, como ele deve usar um vestido, sei lá, que diabo que ele imaginava, aí esse vestido fica manchado com uma mancha mágica.
É um argumento que começa em lugar nenhum e termina em lugar nenhum também, né? Mas o pessoal que adora aderir à crença sem nenhum tipo de fundamento acha que isso quer dizer alguma coisa, isso que o Narmanides falou. E não quer dizer nada. Mas foi o que ele comentou. Ele comentou quando ele fez o comentário de Vaikra 4.2. Agora, o Maimônides, lendo exatamente o mesmo texto, explicou que uma pessoa espia pela sua negligência, pela sua falta de cuidado, e, portanto, reforça a sua atenção para que o acidente que causou aquela oferta não ocorra novamente. Então, isso é um comentário do Rambam, no Guia dos Perplexos, terceiro tomo, capítulo 41. Então, qual que é a diferença essencial do comentário do Narmanides para o do Rambam? O Narmanides inventa alguma coisa. Porque nada disso que o Narmanides falou é conhecimento. Nem ele tinha nenhum conhecimento de fantasma nenhum, porque ele nunca viu fantasma nenhum. Então ele está só regurgitando crenças que ele leu em algum lugar, enquanto que o Maimônides falava do que ele de fato sabia. Não mentia para os alunos, dizendo, olha, o fantasma, cremos no fantasma. Não tem fantasma nenhum. As leis servem a propósitos da nossa psique. Quando nós cometemos um erro, esse erro fica na nossa cabeça. Aquilo fica remoendo em nós. Nós precisamos de atos reparatórios, precisamos ser pessoas que aprendam o valor da responsabilidade, que não tenham medo, não bloqueiem o erro cometido. Pelo contrário, encare aquilo, não é? E repare, faça o reparo e tudo bem, ninguém morreu. Né? Então, ou seja, se cometeu erro, não fique com medo disso. Vá lá, faça o reparo e tenha essa consciência. Tudo aquilo que você faz, você pode resolver, você pode consertar. Isso é uma coisa possível e isso sim é uma mensagem positiva, não é? Muito superior, moral e eticamente, do que essa crença estúpida de manchar almas. É uma coisa que não quer dizer absolutamente nada. E que se você perguntar pro místico como é que resolve, é pagando os cursos idiotas dele, ou dando dinheiro para ele, ou fazendo algum ritual que não tem sentido nenhum, porque foi ele mesmo que inventou a porcaria. Então você nota que a superioridade do que o Rambam diz e da maneira como ele aborda os textos tradicionais não tem nem comparação com o lixo que vem do misticismo. Então o Slivkin prossegue. Então o que acontece se alguém comer um alimento impuro, né, apesar de que não havia negligência, né, da sua parte, ou seria um caso que seria laricamente requerido para a pessoa? De acordo com o Rambam, né, e, portanto, de acordo com os textos da tradição mesmo, não existem consequências negativas para comer comida não kasher, como eu falei antes. Eu não sabia que ele ia falar isso no livro, mas que bom que ele falou. Não existe isso daí. É só olhar no Mishneh Torah, Ilhot, Ma'achalot e Surot, capítulo 14, dos parágrafos 10 ao 13. Não está registrado na Torá nenhum tipo de punição, ameaça, caso um israelita do passado comesse um alimento que não era kasher. E nós temos na arqueologia casos, ainda que pequenos, mas existentes, de consumo de porcos em acampamentos de israelitas. Não era um costume famigerado, mas os ossos dos animais consumidos foram encontrados por pesquisadores, mostrando que de vez em quando os israelitas comiam bacon sim. Então, por quê? Porque, primeiro, que era uma coisa cultural, de costume. Né? Existem uma porção de estudos a respeito da explicação de por que os israelitas baniram o consumo de porcos e outros animais. E uma das evidências para isto, da parte da arqueologia, mostra que quando essas leis foram promulgadas, os israelitas já não tinham o hábito de comer esses animais. Ou seja, não foi que eles tiveram um momento em que eles comiam coisas não kasher, e aí veio uma lei do céu e falou, agora parou. Não, quando essas leis foram registradas, eles já não faziam isso. Mostrando que, portanto, não estava registrando um ato que eles iam passar então a seguir, mas sim sancionando um hábito que eles já tinham adquirido. Percebeu? Uma abordagem completamente diferente do que é visto promulgado por aí. Não é como se os israelitas tivessem se posicionado contra esse comportamento alimentício. Não é verdade isso, de acordo com a maior parte das evidências. Portanto, não existem, de fato, consequências negativas. Não existem porque não é porque o Rambam disse, é porque o texto não diz que tem. Né? E como eu falei, isso destaca as leis de Kashrut, separando elas de todas as outras. Porque, geralmente, fanáticos, principalmente, gostam de manipular as pessoas pelo medo, por ameaça. Né?
E as pessoas são tão burrinhas que elas acreditam nas estupidezes que eles falam. Eu fico triste. E muitas vezes é gente que se gaba de ter formação ou de ser isso ou aquilo, mas desliga o cérebro quando está na frente de uma pessoa fantasiada e com barba comprida. Mas, quando você olha as fontes, você descobre que não tem absolutamente nenhuma coisa que ver com a outra. E é muito bonito, principalmente do ponto de vista racionalista, que existam leis que não tinham nenhum tipo de força coercitiva. Porque, é claro, você tem preceitos da Torá, como eu falei, o Hametz do Pesach. Tem toda uma imposição lá. Não pode, se fizer isso, você não é mais parte do povo. Uma imposição, é uma ameaça, tal. Isso aqui é sério, é um tabu, né? Mas é engraçado que sobre as leis de Kashrut, você não tem esse equivalente. Você não tem nenhum tipo de ameaça. Você tem simplesmente as instruções, faça isso, porque isso é o correto de fazer. Né? E caso você se impurificar, ensina lá os métodos de purificar e pronto. Sem drama, sem alarde, sem máfia de Kashrut. Percebeu? Então, eu achei muito interessante o Slifkin ter mencionado isso no livro. E ele prossegue. De fato, numa situação onde o alimento kasher estiver misturado com não kasher, de acordo com muitas visões, a pessoa considera a maioria e come o alimento. Né? Vamos supor, um panelão de comida kasher, cai um toucinho lá dentro. E agora, vai jogar tudo fora? Não, de acordo com a maioria das opiniões de Allahá, não joga tudo fora. O que é? Perdeu o juízo? Vai jogar fora o negócio? Claro que não. Vai comer do jeito que tá mesmo, porque vai jogar fora agora o negócio. Entende? E por que isso? Porque não há esse peso de ameaça sobre essas leis na sua versão original. Quem criou, portanto, esse peso artificialmente foram os chefes da máfia da Kashrut. Né? A ortodoxia que usa esse tipo de narrativa para extorquir comerciantes no mundo inteiro, não só em Israel. E forçar eles dentro do seu sistema. Né? Dizendo que eles fazem supervisão de Kashrut. A maior fraude que você pode imaginar é isso daí. Então, o Slifkin prossegue. E isso apesar do fato de que se uma pessoa comer tudo, ele com certeza comeu o item não kasher, né? Comeu o toucinho que estava lá. Né? Vamos pôr um panelão de chunt e jogar um toucinho lá no meio. O panelão inteiro é não kasher? Não, é kasher, continua kasher, porque é a maioria dos itens. Perceba aí. Então olha como foi estúpido aquele comentário de você não dar Tilenol para um bebê com febre porque tem uma coisa microscópica não kasher dentro do Tilenol. Você entende? E isso se diz líder ainda por cima. E é seguido por gente que é mais estúpida que ele ainda. Então você fala assim, mas o raciocínio desse pessoal tá desligado? Tá. E faz isso. Fanatismo e doutrinação faz isso. É uma coisa revoltante, porque você tem precedente alárrico para tomar decisões mais inteligentes, mais lúcidas, mais claras. Ele simplesmente não é utilizado. Por quê? Porque o ego está na frente. Porque o desejo de manter a máfia existindo está na frente. É como você ter um país como o nosso, que gera uma quantidade absurda de riqueza e impostos, mas isso é usado para sustentar só 1% dos bandidos, madeireiros, garimpeiros e os deputados que exploram a Amazônia e assassinam pessoas lá. Essa gente má e perversa que usa os recursos para isso. E você pensar que a quantidade de recursos que é desviada podia ser usada para aliviar a vida das pessoas que vivem aqui, para que esses seres humanos tenham melhores condições, seus filhos possam estudar e ter vidas melhores. Ou seja, só a ganância e a estupidez humanas está realmente atrapalhando de você ter uma vida melhor. Da mesma forma, no sistema do judaísmo, é só a estupidez e a ganância que está atrapalhando o sistema de funcionar de uma maneira brilhante, né? De uma maneira lúcida, de uma maneira que possa, inclusive, provocar a admiração de quem é de fora, de falar, pô, é um sistema inteligente, é um sistema bem bolado, é um sistema que vale a pena a gente pelo menos ler, mesmo que não for seguir, mas é uma coisa interessante de se estudar. Infelizmente, esse tipo de fanatismo e estupidez é o que macula isso que nós chamamos de judaísmo hoje em dia, fazendo com que seja uma visão de religião que você olha e fala, bom, é um fanatismo estúpido como qualquer outro. Né? E de fato é assim mesmo. Então Slifkin prossegue. Evidentemente, não existe nenhuma preocupação, em todas as decisões alárricas a isto relacionadas, para nenhum tipo de dano metafísico. Claro que não. Nenhum sábio do Talmud achou que teria algum dano metafísico em coisas não kasher. Nunca se tratou disso. Isso foi uma invenção do século III com o misticismo e a sua visão abjeta do sobrenatural, que é, infelizmente, vergonhosamente preservado hoje em dia.
E o único problema de comer alimento não kasher é transgredir uma proibição institucional, né? Que no caso era relacionada à instituição do templo. Do templo. Comeu não kasher, então se o templo tiver funcionamento, não pode entrar lá. O que tem que fazer? Se purificar, né? Sei lá, dependendo da impureza, 2 dias, 3 dias, 7 dias no máximo. E aí vai no mikve e pronto, tá limpo, pode ir agora. Acabou, não tem isso daí. E aí agora ele, de novo, faz o contraste. De acordo com a abordagem mística, por outro lado, se uma pessoa comer alimento não kasher, numa situação laicamente permissiva ou sem negligência, mesmo assim, ela danifica a sua alma. É uma ameaça idiota, mas infelizmente, gente que acredita em fantasma leva esse tipo de frase a sério. Né? A alma, ou a essência do ser humano, a consciência, não é algo que pode ser maculado por nada, nem por ninguém. A única pessoa que pode macular isso é você mesmo, através da sua inconsciência. Você não pode realmente causar nada, porque a alma não é uma substância metafísica. É a sua consciência, é a sua essência, aquilo que você verdadeiramente é. Isso não pode ser afetado por nada que você come. Né? Isso é nonsense. E a nossa tradição nunca disse que poderia. Então, é aí que está. A confusão de você pegar as deturpações místicas e confundir isso com tradição judaica clássica. Então ele fala assim, ó, isso é visto na discussão do escândalo notório em Monse, em 2006. Eu lembro disso. Quando um açougueiro respeitado foi desmascarado vendendo carne não kasher por anos. Exatamente isso. Como eu falei, kashrut é uma máfia. Não financie bandidos. Eu não recomendo que você faça isso. Claro que com a sua vida você faz o que você achar melhor. Mas kashrut é uma máfia. São criminosos, mentirosos, farsantes, salafrários, pessoas de má fé que mentem sobre fazer esse tipo de supervisão para o benefício, para o abate humano do animal. Tudo mentira. Isso não foi o único escândalo que teve, mas esse foi um bem famoso, eu lembro bem desse, foi em 2006, foi um ano depois de eu estar na yeshiva. E de fato, o cara vendia carne não kasher por anos a fio, e todo mundo comendo, e era uma maravilha. Uma responsa publicada depois do evento não cita o Ramban. Entendeu? Por quê? Né? Entendeu? Porque o Ramban não mostrou que isso seria exatamente um problema de fantasma, que ele atingiu o fantasma de ninguém. Ele só está sendo canalha. Né? Porque o pessoal está pagando mais caro por uma coisa que supostamente teve uma supervisão. E é tudo mentira. Como é mentira até hoje. E aí o Nathan Slikin fala, o cara não faz nenhuma menção da visão do Ramban. E aí o interessante é a nota de rodapé do Slivki dizendo assim, provavelmente eles não conheciam. Por quê? Porque não é a estrela mais brilhante do céu esse pessoal, sabe? Ele só se faz mesmo de fantasiado, porque citam... Eles colecionam na memória um monte de histórias inúteis, racídicas, e chamam isso de sabedoria. Entendeu? Mas assim, se você ficar lendo Shulchan Aruch, por exemplo, que é um livro bem influenciado pelo misticismo, você não vai ali acumular um grande número de sabedoria, porque você vai só aprender um monte de superstição, a maior parte delas absolutamente inúteis. Né? Se você quiser aprender alguma coisa de lei judaica, você tem que estudar Mishneh Torah, você tem que estudar o próprio Talmud, e você tem que ver como que o Ramban extrai do Talmud suas observações, para você então criar um senso de... Isso lendo obras paralelas, né? Para você conseguir aprender como é que funciona o raciocínio. Agora, se passar o resto da vida lendo livros místicos, o cérebro fica desligado, porque esse tipo de literatura não serve para absolutamente nada. Não acrescenta um joule de conhecimento para quem quer que seja. E não tornou uma única pessoa que leu esse tipo de coisa inteligente. Pelo contrário, emburrece as pessoas mesmo. Então ele fala assim, ó, em vez disso, ele citou inúmeras opiniões de Rishonim místicos, né? Porque eles fazem um pick and choose e só escolhe aquela galera que adotou a visão do Shabbatai Tzvi, na época que o Shabbatai Tzvi era o grande Rebbe da Europa. Então, livros do século XVI, tá entendendo? E essas visões místicas
né, falam que haveria dano metafísico nas almas das pessoas. Então, o cara que estava sendo bandido e desonesto, é exatamente isso que o cara estava fazendo, foi ali, então, reprimido por estar atingindo as almas dos judeus. Não, ele só atingiu o bolso e foi mau caráter, porque ele está no meio de um círculo mau caráter e ele resolveu ganhar dinheiro enganando os trouxas, como é geralmente o que acontece com o pessoal de capa preta. Né? Então, poucas opiniões citadas em oposição declararam danos metafísicos característicos de alimentos não kasher, né, na existência de você comer aquilo como se fosse um pecado e tal, e tal, e tal. Mas isso não tem nenhum tipo de derivação lógica direta. Os Rishonim advogavam, os Rishonim místicos, né, tipo Narmanides, por exemplo, né, e seus discípulos, que alimentos não kasher possuiriam qualidades daninhas metafísicas. O que não faz nenhum sentido dizer isso. E olha só, a maior parte do mundo não segue leis de kashrut. Homens, mulheres, crianças, aos milhões de milhares de milhões, comem todo tipo de coisa no mundo. E a ortodoxia dizer que todas essas pessoas, a maioria do planeta, tá entendendo? Está sofrendo danos espirituais, porque isso é uma grande, enorme, absurda, incomparável estupidez. Uns vão admitir, dentro da sua visão infantilizada, de que não, mas eles estão falando apenas dos judeus. Mas eles falam isso através daquele racismo espiritual típico do fanatismo de dizer que a alma do judeu é diferente da alma do resto de todos os seres humanos que existem no mundo. Uma outra ideia que torna toda essa narrativa ainda mais estúpida. Então, assim, para todo lado que o místico vai, os seus argumentos só pioram. Né? Porque ou ele cai no racismo, ou ele cai na pseudociência. Entende? Porque é aquilo. Como eu falei, ele sai do zero para lugar nenhum. Então aqui é a mesma coisa. Os Rishonim que aderiram ao misticismo perderam completamente o juízo. Começaram a falar um monte de bobagem a respeito de mandamento, dizendo que tinham danos espirituais, sem demonstrar absolutamente nada do que estão falando. São crenças em cima de crenças, entendeu? É uma espécie de catolicismo judaico que não tem pé nem cabeça. E aí eles dizem, por isso, então, eles foram proibidos. E aí o Slifkin prossegue. As visões diferentes sobre a natureza de alimento não kasher pode explicar também as abordagens diferentes sobre checar insetos nos vegetais. Aqueles que advogam, né, a busca minuciosa, o que também é uma outra estupidez, eu já vou falar sobre isso. Talvez ele mesmo fale aqui. Foram tradicionalmente induzidos a pensar assim por uma mentalidade mística, dizendo que existe uma força espiritual nos insetos também, né? Aqueles que seguem a abordagem racional, por outro lado, são da visão de que os requerimentos alárricos clássicos, né, todos são requeridos, mas não existe dano metafísico caso, né, alguma coisa ocorra. Como é que funciona? A Torá proíbe os sheretz, né, os seres rastejantes, que acaba incluindo aí todos os insetos. Só que nenhuma regra de alahá se aplica a um inseto que não seja visível, que não seja de tamanho visível e que não tenha sido por você visto. Então, quando você faz uma inspeção em alguma coisa e você remove uma larvinha, um negocinho, e mesmo assim passa alguma coisa, não tem nenhum tipo de dano relacionado a isso. Aquilo é uma regra ritual, tradicionalmente hoje mantida, apenas como memória de mitzvah, para a lembrança do templo. Não tem absolutamente nada a ver com danificar a alma de quem quer que seja. Então, e a respeito, agora ele fala do Chodesh Lechol Edeios, né? Se preocupar com todas as opiniões. É um conceito, né? Conceito da discussão de Alahá. Resposta para isso tem a ver com essas abordagens racionalistas e místicas do judaísmo. De acordo com a abordagem mística, existe uma realidade metafísica dessas leis. Ou seja, para o místico, os preceitos são como se fossem mandingas. Ele lê Harry Potter como se fosse um documentário, entendeu? E, portanto, existe um estado espiritual lá fora, né? Quer dizer, entendeu? Ele fala assim, né? An objective spiritual state that is out there. Out there. Tipo assim, tá lá, entendeu?
Tá lá, sei lá o que é isso aí, mas tá lá. E é uma maneira de você usar a ignorância das pessoas contra elas mesmas. E a partir disso, eles querem se fazer como se estivessem seguindo estritamente as regras para supostamente ter absoluta certeza. Como eu falei, nada disso é verdade. Porque no fundo, todos os sistemas de Kashrut são máfias, são falsos. A suposta supervisão, tudo isso é papo furado. Isso foi visto por mim na prática, com os próprios olhos, com o Mashgiach fazendo trabalho em restaurantes, e eu vi que o cara era só um farsante mesmo. Aquilo ali é nada, não é trabalho nenhum. Ele ia lá, acendia um fogo e ia embora. E deu. E não fazia supervisão de porcaria nenhuma, porque aquilo é só uma maneira de extorquir comerciantes. Não tem verdade nenhuma em nada disso. Isso não é de agora, isso é de muitos anos já. Isso é assim. Então, todo esse suposto rigor que é propagado e escrito nos livros não faz parte da vida real de absolutamente quase ninguém. Né? Salvo alguns poucos fanáticos tolinhos que não questionam nada das tolices que falam para eles. Porque sempre tem, né? Aquela pessoa que é fanática e absolutamente crente naquela estupidez, porque a educação dela foi sabotada, ela foi doutrinada desde criança, ela aprendeu a nunca questionar aquilo ali. Essa pessoa aí vai lá se matar de ficar procurando inseto microscópico, entendeu? Em toda a salada que comprar, como se o planeta dependesse disso para a Terceira Guerra Mundial não começar. Mas essas pessoas são a minoria da minoria da minoria da minoria. A maior parte só finge. Mas é essa parte que finge que vai apontar o dedo para os outros. Percebe? De acordo com a abordagem racionalista, prossegue o Natan, por outro lado, não existe realidade metafísica independente, ponto. Não existe realidade metafísica. Não existe isso de mundo de fantasmas. Isso é uma fantasia completa. Total, não tem desculpas, não tem nada. Né? Quando a gente fala de mundos espirituais, nós estamos falando da mentalidade, da psique. Portanto, nós não estamos nem mesmo falando de algo necessariamente bom. Porque a psique de certas pessoas não é muito boa. Né? Tem pessoas que não são boas da cabeça. Tem fobias, tem esquizofrenia, não sabe, tem doenças psiquiátricas não diagnosticadas. Então a sua dimensão da psique, a sua dimensão da espiritualidade, sua mentalidade, não é saudável. Portanto, não é referência para nada. Então, espiritualidade não tem que ver com nenhuma realidade metafísica, porque essas coisas simplesmente não fazem parte do mundo que eu e você compartilhamos, no mundo onde os sons das minhas palavras estão propagando para você, através de todos esses aparatos tecnológicos que nós utilizamos para nos comunicar. Este é o mundo que nós compartilhamos. E esse mundo de realidade metafísica, isso simplesmente não existe. Então, toda pessoa que é inteligente, lúcida, tem que afastar o seu pensamento dessas tolices e aprender a desenvolver conhecimento do mundo real, do mundo que é compartilhado por todos nós. Ele termina o parágrafo dizendo: em vez disso, existem convenções legais sobre como, né, se relacionar com diferentes coisas. Ou seja, existem regras que foram desenvolvidas no sistema de Kashrut para justamente dar corpo, um corpo que elas antes não tinham. Entende? Para dar um sentido que outrora elas não tinham. Para dar sentido a leis registradas na Torá que outrora não tinham sido explicados. Esse foi o trabalho dos rabinos, dar sentido, dar norte. Mas eles só foram até aí. Eles não estabeleceram, a partir disso, uma hierarquia fantasmagórica para poder criar depois uma máfia para ficar explorando as pessoas. Eles não fizeram isso. Os rabinos nunca criaram esse tipo de estupidez que nós vemos ser praticada hoje na nossa religião. Então, isso foi uma criação posterior, no período, como eu falei, de quando o judaísmo virou religião, quando ele adota o misticismo como sua orientação e sustentáculo. Muito bem. Então, veja. Nós concluímos mais um parágrafo do nosso querido Rationalism versus Misticismo. No nosso próximo parágrafo, nós vamos falar um pouco sobre o templo, o conceito de cidade sagrada, o conceito de terra santa. Falar brevemente, é um parágrafo até curtinho, depois ele vai entrar em eventos de calendário e festival, e depois sobre a ideia de povo eleito, que é um tema extremamente polêmico e que o judaísmo racionalista e místicos têm visões completamente antagônicas em relação a isso. Né? E isso causa uma divisão hoje dentro do território de Israel, porque gente lúcida, gente sã, gente que pensa, sabe que essa atual política do Estado de Israel de fomentar ódio, preconceito, assassinato de pessoas,
é uma grande estupidez da nossa própria população. Né? Esses nossos atuais líderes são gente extremamente estúpida, extremamente vendida por narrativas extremistas e não estão exercendo o humanismo e o bom senso que deveriam ser os nortes, que deveria ser o fundamento do moderno Estado de Israel. Infelizmente não é, porque nós temos uma bancada evangélica lá, dos ortodoxos, e também, como a bancada evangélica aqui, promove as pautas contra a população pobre, contra a população oprimida, contra as minorias, propaga o ódio, quer o fanatismo e sonha em transformar Israel numa espécie de israelistão, onde eles sejam os reizinhos do mundo. E, felizmente, nós temos também uma grande parte da população secular que luta contra esse fanatismo e contra essa estupidez. E, é claro, o judaísmo racionalista está desse lado da batalha, né? Não está do lado dos fanáticos de jeito nenhum. Então, é muito importante ter esse tipo de lucidez e nós vamos falar sobre tudo isso na nossa próxima oportunidade. Muito obrigado a você, se você acompanhou até aqui. Continue acompanhando nossos estudos. Nós temos estudos de Torá com olhar racionalista toda semana. Muito agradecido a nossos Havrutot pelo contínuo apoio para que o Beit Midrash exista. Se você desejar, você pode se tornar parte. É voluntário, como toda mitzvah. E você vai ajudar a crescer um projeto de propagar conhecimento de Torá com olhar racional, fazendo crítica interna, né? E promovendo uma análise da Torá que seja condizente com o respeito que se deve dar aos sábios do passado e às nossas tradições. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado a nossos Havrutot, Tzidikur LeMitzvah, e nos vemos num próximo estudo por aqui no nosso Beit Midrash. Leitraot.